O que é o entendimento aí da imprensa russa? O Trump está rastejando para o Putin, plantando fake news na imprensa americana de se a gente conversar vai ser uma conversa boa. Pô, fala comigo, por favor. Fala comigo que eu quero falar contigo. E o Putin falou, não tenho plano. Se você ligar, eu penso se atendo ou não. Mas eu não vou ligar, não. Para piorar, depois aí da vitória do Donald Trump, os países da OTAN entraram em pânico. A OTAN está com um racha aí faz algum tempo. O racha começou quando a Turquia entrou no BRICS. A Turquia é um país da OTAN. A OTAN é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos usam a OTAN de maneira a fazer o quê? Eles vão pegando mais países cada vez mais próximos da Rússia para aderir à OTAN. E aí esses países provocam a Rússia, provocam de todas as maneiras possíveis. Por quê? Porque eles têm uma coisa na OTAN que é, se atacou a um, você atacou a todos. Ou seja, qualquer país que ataque um país da OTAN, é como se esse ataque fosse em Nova York. Os Estados Unidos vão atacar esse país de volta e os outros países da OTAN vão, com toda a sua força e brutalidade, atacar e tentar destruir esse inimigo. E aí o que acontece? Eles vão colocando o país até ali quase a fronteira com a Rússia. Inclusive o conflito na Ucrânia começou quando o governo Obama fez um golpe de Estado na Ucrânia, colocou lá um governo fantoche, o governo fantoche saiu, entrou um governo que era o que eles queriam, que era um cara bem babaca e bem burro, que é o Zelensky. E aí um cara que aceitasse usar seu país de bucha de canhão. Ele aceitou e falou, vou entrar na OTAN. Aí a Rússia falou, não. A Ucrânia aqui do meu lado entrar na OTAN? Não. Os Estados Unidos vão colocar mísseis aqui, apontados para Moscou, e vai ficar sempre uma arma na cabeça dos russos. Não. Aí eles foram lá e começou o conflito todo. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a Ucrânia não está na OTAN, então a Rússia pode atacar a Ucrânia. Se a Rússia atacar, por exemplo, a Polônia, aí não. Aí é o mesmo que atacar os Estados Unidos. O Trump deu várias declarações aí depois de ganhar, dizendo o seguinte, olha, tá injusto isso aí, porque só os Estados Unidos investem em guerra, investem em defesa, investem em forças armadas, e os países europeus não estão investindo nisso não. Quer dizer, a gente fica protegendo os outros a troco de quê? Vocês que se danem. Eu vou aí cobrar que os países aumentem os seus gastos militares. E o que se espera lá na Europa é que ele exija que os países europeus gastem 3% do PIB em guerra, ou seja, em exército, em gastos militares. 3% do PIB é muita grana mesmo. Para você ter ideia, a Coreia do Sul que está em guerra, a Coreia do Sul, para quem não sabe, eles têm um conflito lá com a Coreia do Norte, não é uma guerra assim, bomba para lá e para cá, mas eles nunca tiveram um acordo de paz. Então, oficialmente, as duas Coreias estão em guerra desde os anos 40, tá? Então, a Coreia do Sul tem uma coisa que todos os homens, todos, até os famosos aí do K-pop, atores famosos, só um ou outro jogador de futebol que não, mas todos os homens, quando completam 21 anos de idade, eles têm que passar 2 anos no exército. A Coreia do Sul gasta 2%, um pouquinho menos, 1,8% do seu PIB aí nos militares. E olha que todos os homens do país, e as mulheres que queiram também, os homens são todos obrigados a ficar 2 anos no exército. Consegue imaginar isso? O Trump quer que os europeus gastem mais que isso, uma proporção maior que isso. Isso é inviável porque os países europeus estão quebrados depois das sanções que impuseram à Rússia. O chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, falou aí na semana passada que o que acabou com a economia alemã foram as sanções à Rússia. Isso acabou com a economia da Alemanha e a culpa aí da Alemanha estar numa crise econômica danada são as sanções à Rússia. Mas que você impôs as sanções porque quis. Ninguém te obrigou, babaca. O Scholz aí, que foi eleito aí com uma plataforma mais ou menos de esquerda progressista, ele é um dos mais neonazistas na Europa. Na Alemanha, se você colocar uma bandeirinha da Palestina, a polícia te espanca. É assim na Alemanha, tá? Pois bem, agora o Scholz deu declaração aí dizendo que, olha, ele quer conversar com o Putin para acabar com as sanções, mas que ele não pode ligar para o Putin. O Putin deveria ligar para ele e, por favor, fale comigo, que eu não posso unilateralmente fazer essa conversa. Então, Putin, fala comigo que eu quero falar contigo. O canal de conversa aí está aberto, diz aí Olaf Scholz, agora essa semana. Bateu o desespero. Por quê? Porque o Trump falou, se os países europeus não gastarem 3%, ele não deu ali quanto é, mas estima-se que será 3%, 2,5% ou 3% do PIB,
em militarismo, para que eles se protejam, eu não vou proteger ninguém, e não descarta os Estados Unidos saírem da OTAN. Mas o que ele já avisou é o seguinte: eu não vou proteger ninguém. Se a Rússia atacar a Alemanha, se a Rússia atacar a Polônia, o problema é de vocês. Aqui é America First. Ou seja, Estados Unidos primeiro, vocês que se danem, não vou gastar um centavo para proteger vocês. Vocês estão brigando aí porque querem. Vocês estão em outro continente, o problema é de vocês. Então, bateu o desespero lá, porque eles ficaram os últimos anos todos provocando, impondo sanções à Rússia e fazendo uma coisa que o Putin avisou que ia dar ruim para eles, que era: vocês estão enviando armas para a Ucrânia matar cidadãos russos. Vocês estão enviando drones para a Ucrânia atacar o território russo. Vocês estão enviando tanques de guerra para a Ucrânia lutar contra a Rússia. Isso vai dar ruim. A hora que eu atacar vocês, vocês não vão nem ver. Um dos ministros da Rússia falou sobre a Inglaterra, ele falou: essa ilha já vai desaparecer do mapa. Eles não vão nem ver o que vai acontecer. Falou sobre o Reino Unido, quando o Reino Unido anunciou que ia mandar mais armas para a Ucrânia. Ele está avisando, e os caras não param, porque até então tinha o Joe Biden e ali achavam que a Kamala Harris ia ganhar, protegendo com o dinheiro aí dos americanos. Agora não. Enquanto isso, a China vê aí com bons olhos o que está acontecendo. Eu vou falar, no Brasil só não vejo com bons olhos porque temos aí a sombra do bolsonarismo. E olha, são promessas do Eduardo Bolsonaro que eu não confio muito, tá? Fora isso, para a geopolítica, se não fosse aí essa ameaça do Trump de interferir diretamente no Brasil, eu vou falar, para a geopolítica, para o Brasil, a melhor coisa é a eleição do Trump, 100 vezes melhor do que a da Kamala Harris. Por quê? Porque vai enfraquecer muito os Estados Unidos, vai isolar os Estados Unidos, e o Brasil aí tem uma avenida grande aí para correr. O presidente da China chega na semana que vem aí, no final dessa semana, ele chega aí ao Brasil. Ele vai participar aí da cúpula do G20. E ele vai ter reuniões, mais de uma reunião aí com o Lula, vai trazer vários ministros para o Brasil para terem reuniões com ministros do Lula, porque ele quer aí estreitar os laços com o Brasil. O que a China está vendo, e a Rússia também, é que os BRICS vão se fortalecer sua aliança e isolar os Estados Unidos cada vez mais. E aí eles vão usar o fato da aliança estar cada vez mais forte exatamente para obrigar o Trump. O Trump ele é bem intempestivo, ele é assim, um cara que você não sabe o que esperar dele, porque ele fala e tal. Então a única maneira não a única, mas uma das maneiras que estão vendo, e a China sabe que isso funciona, porque funcionou no primeiro governo dele, é o que? Você deixa ele mais ou menos sem saída e aí ele faz o que querem. No caso, a Rússia sabe que estreitando ainda mais os laços com os países do BRICS e isolando os Estados Unidos, a chance aí da Rússia conseguir um acordo bom para acabar o conflito lá na Ucrânia é muito grande. Inclusive o governo russo, ao mesmo tempo em que desmentiu a informação e falou que não vai falar com o Trump é rastejando, fala comigo, putz. O governo russo falou: enquanto o Zelensky estiver na presidência da Ucrânia, não vai ter acordo. Então, uma promessa aí de campanha que ia acabar lá com o conflito na Ucrânia que o Trump falou, deu ruim aí para o Zelensky. O Zelensky conversou com o Trump e com o Elon Musk essa semana e não gostou nada da conversa que ele teve, tá? O que a Rússia já falou é o seguinte: se os Estados Unidos pararem de enviar dinheiro para a Ucrânia, eles vão avançar mais até eles prenderem o Zelensky. Eles vão capturar e prender o Zelensky. E aí tirar o Zelensky e convocar eleições novas na Ucrânia. Lembrando que o Zelensky hoje é um ditador. Ele tem apoio total da Rede Globo, da imprensa brasileira. Ele não é tratado como tal, mas temos um regime nazista na Ucrânia. Esse é o atual, tá? Um regime neonazista. Ele é ditador. Ele baniu todos os partidos de esquerda e de centro-esquerda. E ele fortaleceu com dinheiro público os partidos neonazistas, tá? E aí depois ele cancelou as eleições. Lembrando que na parte da Ucrânia que não tá em guerra, tá tudo normal, vida normal lá, tá? Inclusive, às vezes eu e minha esposa, a gente passava muitas vezes o Natal na Ucrânia, em Lviv, que é uma cidade que fica bem perto da Polônia. Eu fui no Google Maps ver ali os restaurantes, os bares que a gente costumava ir. Normal, vida normal, só não tem turista, porque é uma zona que não pode entrar e sair avião. Fora isso, lá não tá tendo guerra, não tá tendo explosão, não tá tendo nada. A vida é normal. O fato é que muitos dos homens, a grande maioria dos homens foram pra guerra, então tem menos gente lá, mas a vida lá segue. Não é que, nossa, está o país inteiro em guerra, não dá pra ter eleição. Dá sim. Ele não fez porque ele é ditador. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui na luta.